O sábado foi dado por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem. Por que Deus criou o sábado? O sábado não foi casualmente que surgiu o sábado. É porque Deus criou o mundo em 6 dias e comemorou a criação no 7º dia da semana, que deu o título a esse dia de sábado. A palavra sábado, ela significa na nossa língua portuguesa descanso. Então o 7º dia é um dia de descanso que Deus criou. E não só para descansar, mas para comemorar a obra da criação. No mundo hoje, as pessoas comemoram um grande acontecimento, uma grande obra, de ano em ano. A independência do Brasil é todo dia 7 de setembro. E outras comemorações importantes é também de ano em ano. Mas Deus achou por bem comemorar a obra da criação semanal, de 7 em 7 dias. Deus ama tanto seus filhos, e a obra é tão importante, a obra da criação, Ele achou por bem comemorar ela de 7 em 7 dias, no sábado. Quando se fala homem na Bíblia, não está falando apenas dos judeus, povo de Israel. Homem é todo aquele que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Se você considera-se um homem feito à imagem e à semelhança de Deus, ou se você considera uma pessoa tirada da costela do homem, que é a mulher, que também faz parte da humanidade, então todos nós temos que guardar o Santo Sábado. Por que guardar o sábado? Tem algum poder no sábado para salvar? Não. O sábado não salva ninguém. O sábado não foi criado para salvar. Antes de guardar o sábado, antes de falar em sábado, obedecer o sábado, santificar o sábado, comemorar a obra de Deus no santo sábado, nós temos, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, aceitar o Senhor Jesus, para depois guardar o sábado. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a justiça do Senhor Jesus é imputada em nosso favor e nós se tornamos justos diante de Deus. Uma vez que nós entramos para a família de Deus aqui na terra, nós temos agora de obedecer, não o sábado, guardar o sábado, não para merecer salvação, mas porque já está salvo, então, e somos filhos de Deus, somos da família de Deus, então agora nós vamos ter o privilégio de obedecer o dia que Deus mandou. E quais as razões que nós temos para obedecer o dia que Deus mandou? Primeiro, que o Senhor Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia. Outra coisa que Deus fez, Ele abençoou esse dia. Agora vem a pergunta, Deus amaldiçoou os outros 6? Não. Ele não amaldiçoou os outros 6. Ele abençoou de uma forma especial o 7º dia, para ser um dia comemorativo, um dia de alegria, um dia dedicado só a Deus, só para alegrar, só para comemorar. E Ele tirou o 7º dia. Ele poderia ter tirado o 1º dia, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º ou o 6º, mas Ele tirou o 7º dia. Já que o sábado não salva ninguém, para que se obedecemos? Simples, né? Porque em 6 dias criou o seu Deus, o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, o próprio Deus descansou.
Agora vem a outra pergunta dos incrédulos, dos críticos. Deus cansa? Não, Deus não cansa. É um descanso recreativo, só para contemplar o que ele fez. Ele tirou aquele 7º dia só para contemplar, ver as belezas que ele criou. Aí aquele dia ele falou, hoje não vou fazer nada, vou só contemplar. Só ver as alegrias, ver os pássaros voando, os animais, as árvores, os anjos também ali junto, louvando. Adão e Eva também, lá novinho lá no paraíso, feito na hora, só para comemorar. Portanto, o primeiro sábado que os homens guardaram, nem cansados os homens estavam também. Adão e Eva, depois que foram feitos, todos os dois, a primeira coisa que eles foram foi santificar o sábado. E nem descansar no sábado eles não tinham como, apenas santificou. Porque eles não tinham trabalhado ainda, né? E o trabalho de Adão também não era cansativo. Eles descansavam, descanso recreativo, comemorativo. Então o sábado tem um significado muito grande. É tão bom festejar a obra da criação de Deus. Portanto, a gente acha assim, podia ser de 7 em 7 dias. De 7 em 7 dias nós temos esse privilégio. Oh, que beleza! Trabalha no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando chega no 7º dia, esse dia é para comemorar a obra da criação. A gente pode ir para um lugar mais tranquilo, um pomar, no meio das árvores, e pensar assim, aí, a grandeza de Deus. Em 6 dias fez todas essas coisas aí, ó. 6 dias criou os pássaros, tudo que está em cima da terra, com perfeição. Embora tudo regredido pelo pecado, mas ainda existe muita beleza. E só os cristãos conseguem ver essas belezas, porque os cristãos olham com os olhos da fé, com os olhos do conhecimento, da sabedoria de Deus. E Deus, em vez de servir, se desobedecemos a Deus, guardar o sábado não salva, mas se nós deixar de guardar o sábado, o que acontece? Nós nos tornamos desobedientes e infiel a Deus. Nós se tornamos rebeldes, porque Deus mandou guardar. E uma vez que nós se tornamos infiéis, desobedientes e rebeldes, aí nós não vamos ser salvos. E isso também, se nós não obedecer a Deus, guardar o sábado como Ele mandou, nós estamos provando que nós não somos servos de Deus, que nós não gostamos de Deus, que nós não amamos a Deus, que nós não somos filhos de Deus, simplesmente porque nós estamos desobedecendo a ordem dEle. Deus não mandou guardar o sábado para ser salvo. Tem muita coisa que nós fazemos e que não salva. Exemplo, é estudar a Bíblia. A Bíblia não salva ninguém, mas a gente estuda para ter conhecimento de Deus. O batismo também não salva ninguém. Nós aceitamos o batismo porque Deus mandou batizar. E tem muita coisa. A igreja? E a igreja salva alguma pessoa? Não, salva ninguém. Mas as pessoas vão à igreja para comungar com Deus e comungar um com os outros também.